Perguntando quem serão a besta e o anticristo. E para responder a sua pergunta, eu vou ler um trecho de um livro do Bruce Anstey, o livro Acontecimentos Proféticos, começando pela besta. A besta é o chifre pequeno, de Daniel capítulo 7, versículos 8, 20, 24 e 25. É um homem, a besta. Apocalipse 13, versículo 1 a 8, Apocalipse 17, versículo 10 ao 18 e Apocalipse 19, versículo 20. A besta é tipificada pelo rei de Babilônia em Isaías 14, 4. Esse homem será também um gentil, porque a besta vem do mar, em Apocalipse 13, 1 e 17, 15. E o mar significa a inquieta situação dos povos gentios, com suas ondas. E também a besta virá de entre os 10 chifres, que são as nações gentias da Europa Ocidental. Daniel 7, 8, versículos 20, 24 e 25 também. Satanás investirá esse homem, que é o chamado de chifre pequeno, de extremo poder. Satanás vai dar muito poder a esse homem, a besta. E esse homem estará plenamente apto a ser um elo, a servir de elo de ligação com Satanás. Apocalipse 13, versículo 4. Esse chifre pequeno, com a ajuda do poder satânico, então, dominará rapidamente o Império Romano, que estará revivido nessa época. E ele se tornará, como um ditador, a cabeça do Império. Parece até que ele irá ganhar o controle do Império por meio de intimidação. Após derrubar 3 dos 10 chifres, que são as 10 nações, os outros se submeterão a ele, dando a ele o seu poder. Daniel 7, versículos 8, 20, 24 e 25 e Apocalipse 17, versículos 13 e 17. Imediatamente após isso acontecer, a besta, e o nome aí se confunde com se sobrepõe à Confederação das 10 Nações, a besta, tendo o chifre pequeno por cabeça, irá destituir e destruir a meretriz, que é a falsa igreja, o sistema religioso que esteve controlando o império durante os primeiros 3 anos e meio, dos 7 anos que virão após o arrebatamento da igreja. É disso que nos fala o Apocalipse quando anuncia que a Babilônia é caída, caiu a Babilônia. A Babilônia política destrói a liderança religiosa do império. Apocalipse 14, versículos 8, Apocalipse 17, versículo 16 e Apocalipse 18, versículo 2. Tendo derrubado o sistema religioso, o império assumirá então uma nova forma, e uma diferente forma, passando a ser satanicamente controlado pelo chifre pequeno. A besta irá continuar nessa forma por 42 meses, ou 3 anos e meio, que são os últimos 6 anos e meio dos 7 anos que virão após o arrebatamento da igreja. Isso está em Apocalipse 13, versículos 2 a 8. Antes disso, a besta, que aí é a confederação das 10 nações, foi vista subindo do mar em Apocalipse 13, versículo 1. Mas agora ela é vista como subindo do abismo em Apocalipse 17, 8, o que implica um controle satânico. Todo o mundo se maravilhará diante da besta, que é a Confederação Ocidental das 10 Nações, no seu novo formato. Apocalipse 13, versículo 3 e Apocalipse 17, versículo 8. Outra dúvida é o anticristo. Quem é o anticristo? Por volta dessa época, um outro homem vai se levantar na terra de Israel, o qual será movido pela energia de Satanás, segundo a Tessalonicenses 2, versículo 9. Ele será um israelita, talvez da tribo de Dan, conforme Daniel 11, 37 e Gênesis 49, 16 e 17. E a tribo que é omitida também em Apocalipse 7, não aparece o nome dessa tribo. Ele irá agir em conjunto com a primeira besta, que é o chifre pequeno, e será como se fosse o seu primeiro ministro. Ele é o anticristo, de 1 João 2,18, também conhecido como rei, em Daniel 11, 36, Isaías 8, 21, Isaías 30, 33 e Isaías 57, 9. Chamado de homem de pecado, em 2 Tessalonicenses 2,3, de filho da perdição, em 2 Tessalonicenses 2,3 também, e iníquo, em 2 Tessalonicenses 2,8, ou ilícito, como diz uma tradução literal. Ele é chamado também de estrela caída, em Apocalipse 9:1, de segunda besta, em Apocalipse 13, de 11 a 18, de falso profeta, em Apocalipse 16, versículo 13, e 19, versículo 20, e 20, versículo 10. É chamado ainda de pastor inútil, em Zacarias 11, de 15 a 17, Salmos 14:1 e Salmos 53:1. É chamado de homem sanguinário e fraudulento, em Salmos 5, 6. De príncipe profano e ímpio de Israel, em Ezequiel 21, 25, e príncipe de Tiro, em Ezequiel 28, 2. O Salmo 10 dá a descrição do caráter moral desse homem de pecado. O anticristo é também tipificado pelas seguintes pessoas na Bíblia: Abimeleque, em Juízes 9, Saul, em 1 Samuel 8, 31, Absalão, em 2 Samuel 15 ao 19, capítulos 15 ao 19, em Acabe, em 1 Reis, capítulos 16 ao 18,
Acás, em 2 Reis 16, Sebna, em Isaías 22, Zedequias, em Jeremias 39 e também em capítulo 52, em O Mercenário de João, capítulo 10, de 10 a 13, Amã, em Esther, capítulos 3 ao 7, Herodes, em Mateus, capítulo 2. Todos esses personagens bíblicos tipificam, são tipo do anticristo. Esse homem de pecado, que é o anticristo, se apresentará aos judeus como sendo seu Messias, e eles o receberão e farão dele o seu rei. Ele reinará sobre a terra de Israel. João 5,43, Daniel 11, 36 a 39, 2 Samuel 15, de 2 a 6 e também versículo 11. O anticristo estabelecerá então o seu trono de governo em Jerusalém e vai promover seus corruptos lacaios e admiradores para que ocupem posições de governo sobre a terra de Israel. Jerusalém será totalmente entregue a toda sorte de iniquidade, conforme Isaías 1, 21 a 23, capítulos 21 a 23, Daniel 11, versículo 39, Isaías 1, versículos 21 a 23, Daniel 11, versículo 39, Isaías 28, 14 e 1 Samuel 22, de 7 a 8. A descrição moral dos judeus apóstatas que seguirão o anticristo pode ser encontrada nas seguintes passagens. Salmo 14, Salmos 35 ao 36, Salmo 73, versículos 3 ao 12 e Isaías, capítulos 58 e 59. A besta e o anticristo, um ajudando o outro, a besta vai então romper a aliança com os judeus e eles abolirão toda atividade religiosa nos domínios da terra da Judéia, que é a parte ocidental da terra, inclusive Israel, fazendo cessar a falsa adoração de Israel e da corrupta cristandade de então. O objetivo é abrir caminho para a adoração da besta e da sua imagem, em Daniel 9, 27, Apocalipse 17, versículo 16 e Salmos 55, 20. Uma imagem idólatra da besta será colocada pelo anticristo no templo em Jerusalém. Trata-se da abominação da desolação. Ele proclamará um edito por todo o império para que a imagem seja adorada. O anticristo fará isso, para que todos adorem a imagem da besta. A idolatria será imposta aos judeus em Israel. Essa adoração idólatra será também imposta aos adoradores terrenos da cristandade apóstata, os falsos cristãos que não subiram no arrebatamento, porque ouviram e recusaram o evangelho da graça de Deus durante a era cristã. Daniel 3, versículos 1 ao 7, Daniel 9, 27, Daniel 12, 11, Mateus 24, 15, Apocalipse 13, do 12 ao 15 e 2 Reis 16, versículos 10 ao 18. A besta e o anticristo tomarão então o total controle da terra de Israel. Irão mantê-la cativa como pertencente ao seu império pelos últimos 3 anos e meio, do período de 7 anos, a última semana profética de Daniel. Tudo na terra de Israel ficará sujeito a eles. Apocalipse 11, 2, Lucas 21, 24 e Êxodo 3 ao 12. Portanto, até aí, o que eu extraí do livro Outline of Prophetic Events, de Bruce Anstey. Existe uma tradução que eu fiz há alguns anos, chamada Acontecimentos Proféticos, já está esgotado o livro, que foi impresso na época, acho que há quase 20 anos. E existe ainda, você encontra na internet algumas cópias espalhadas por aí do texto desse livro. Eu estou trabalhando numa nova tradução da nova edição desse livro, mas quando tiver tempo ele também vai ao ar. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.